E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de eletrostática e hoje com um tema importantíssimo: campo elétrico. Para a gente começar a falar desse assunto, eu vou pedir que vocês imaginem duas cargas elétricas. Aqui eu tenho uma carga positiva e aqui eu tenho uma carga negativa. E uma coisa importante é, pessoal, ao redor de todas as cargas elétricas existe um campo elétrico, tá bom? Então, ao redor dessa carga tem um campo, que é representado por essas linhas, e ao redor dessa carga também tem um campo representado por essas linhas aqui. Logo de cara, a gente já consegue ver uma diferença na forma de representar o campo da carga positiva e o campo da carga negativa. No caso da positiva, pessoal, as linhas são orientadas, ou seja, elas têm essas setinhas para fora, como se estivessem se afastando da carga positiva. No caso da negativa, as setinhas aqui, ó, apontam para dentro, como se essas linhas estivessem se aproximando da carga. A gente popularmente chama isso de campo de afastamento e esse aqui, campo de aproximação. Mas é só um jeito de falar, tá bom? Aqui não tem nada que se move para fora e aqui não tem nada que se move para dentro, certo, pessoal? Foi só um jeito que nós encontramos de diferenciar os campos da carga positiva e da carga negativa. Então, um dia, alguém decidiu que vamos, por convenção, ou seja, por uma decisão nossa, representar campo da carga positiva como linhas apontando para fora e campo da carga negativa como linhas apontando para dentro, certo? O campo elétrico, ele é representado sempre pela letrinha E maiúscula. Olha só. E ele tem uma característica importante. Observem que aqui perto da carga, tanto aqui na positiva quanto aqui na negativa, as linhas são mais próximas, tá vendo? Linhas mais próximas, pessoal, significam um campo mais intenso, certo? Um campo mais forte. Conforme eu vou me afastando da carga, olha a distância entre as linhas, ó. A distância vai ficando maior. Linhas mais distantes representam um campo menos intenso. É de se esperar que seja assim mesmo, né? Perto da carga, o campo é maior. Conforme eu vou me afastando, eu vou sentindo cada vez menos esse campo que a carga está gerando, certo? Então, quanto mais longe da carga, menor é o campo elétrico que ela gera. Tudo certo, pessoal? Beleza. Como é que eu calculo o campo elétrico gerado por uma carga? K é a constante eletrostática, vimos na aula passada, mas só para relembrar, é um número que sempre que você precisar, o enunciado do exercício vai te fornecer. Então fica tranquilo. A carga, esse Qzão é a carga que gera o campo, vou colocar aqui, ó, Qzão, só que ela está em módulo. O que significa isso? Caso ela for negativa, eu vou desprezar o sinal de menos na hora de calcular o campo. Então, nesse caso aqui, ela é negativa, mas aqui eu não coloco o sinal de menos. Porque, embora a carga possa ser negativa, campos negativos não existem, certo? Então, para esse campo não dar com sinal negativo, a gente despreza o sinal negativo que a carga possa ter. Belezinha? Então, constante eletrostática é o K, vezes a carga em módulo, dividido pela distância ao quadrado, né?
A distância está na parte de baixo da minha equação. Corresponde àquilo que eu falei para você. Se a distância está na parte de baixo, o que vai acontecer? Quanto maior é a distância que eu estiver da carga, menor vai ser o campo. Se essa distância cresce, ó, eu estou dividindo por um número grande. E quando eu divido por um número grande, o resultado dá pequeno, certo? Então, quanto maior a distância, menor é o campo que eu vou sentir naquele local. Tá bom? Aula passada nós falamos da força elétrica. Como é que o campo elétrico se relaciona à força elétrica? Vamos ver? Dentro dos campos dessas duas cargas, eu coloquei outras carguinhas que eu chamei de Qzinho ou menos Qzinho, tá bom? Ó, positiva, negativa. E do lado de cá também, ó, uma Qzinho positiva e uma menos Qzinho negativa. Gente, quando uma carga está dentro de um campo que não é o dela, ou seja, essa carguinha aqui ela está dentro de um campo que não é o campo dela mesma, é o campo dessa outra carga aqui que eu chamei de Qzão, certo? Sempre que ela estiver dentro de um campo que não é o dela mesma, ela vai sofrer uma força, certo? E vamos ver como é que é essa força, lembrando do que nós vimos na aula passada. Como é que você acha que é a força que essa carga positiva realiza nesta outra carga positiva? Gente, elas têm mesmo sinal. Se elas têm mesmo sinal, elas se repelem. Então a força que essa carga faz nessa é no sentido de repelir. Vamos colocar aqui, ó, a nossa força elétrica. Tudo bem? E como é que é a força que essa carga positiva faz nessa carguinha negativa? São sinais opostos e os opostos se atraem. Então, nesse caso aqui, eu vou ter uma força de atração. Vamos colocá-la aqui também. Beleza? Agora vamos para o lado de cá. Aqui no centro eu tenho essa carga Qzão negativa. E aqui eu tenho Qzinho positiva. Menos com mais, atração. Então essa carga aqui sofre uma força neste sentido. Força elétrica. Tá bom? Para essa aqui, mesmo esquema. Menos com menos, sinais iguais. Repulsão. Então, essa daqui vai sofrer uma forcinha apontando para fora, né? Então tá aí. O que eu queria concluir com vocês agora? Para de olhar para a carga do meio, para esses Qzões, e olha só para essas carguinhas Qzinho e menos Qzinho. Qzinho é positiva. E eu posso observar, ó, que a força elétrica que ela sofre está a favor da linha de campo. Olha só, tá vendo que aqui, ó, tem uma linha de campo indo para fora? E a força elétrica também está para fora. Aqui do outro lado, ó, a mesma coisa, ó, carga positiva. A linha de campo está para dentro. E a força elétrica também está para dentro. Certo? Então, na carga positiva, ó, campo para fora, força para fora. Campo para dentro, força para dentro. Significa, pessoal, que cargas positivas sempre sofrem uma força elétrica que é a favor do campo, no mesmo sentido do campo. Olha só, tanto lá quanto aqui, ó, no mesmo sentido. Agora, olha para as carguinhas negativas. O campo está indo para fora e essa força está apontando para dentro, oposta ao campo. Aqui a mesma coisa, ó, só que aqui o campo está para dentro, essa linha preta. E a força? Aqui a força está para fora. De novo, carga negativa sofrendo força oposta ao campo elétrico.
certo? Por que eu estou falando isso? Por que isso é importante? Porque às vezes ele vai te dar uma situação como essa aqui, ó. Linhas de campo elétrico, aqui eu coloquei um exemplo, né, de várias linhas apontando para a direita, e ele não vai dar a carga que gerou esse campo. Então tem um campo elétrico aqui que eu não sei de onde ele veio. Ele não desenhou a carga Qzão que produziu esse campo aqui. Mas aí eu coloquei aqui duas carguinhas. Para onde é a força que cada uma delas vai sofrer? Mesmo sem saber qual carga que produziu esse campo, eu já posso de cara falar: olha, a carga positiva vai sofrer uma força elétrica para a direita, porque se ela é positiva, a força é no mesmo sentido do campo. Já a carga negativa vai sofrer uma força para a esquerda, pois se ela é negativa, a força é sempre contrária ao sentido do campo. Beleza? Tudo bem? Gente, como é que eu calculo a força? Matéria da aula passada, mas vamos relembrar. Quando eu tenho aqui, ó, duas carguinhas, quando ele me dá as duas, a carga Qzão, que aqui eu estou falando que é a carga que gerou o campo, e a carga Qzinho, que é a carga que eu estou dizendo que sentiu o campo, quando ele me dá as duas cargas, o que eu faço? Olha lá, força elétrica é K, módulo de Qzão, módulo de Qzinho, sobre a distância entre elas ao quadrado. Certo? Agora, queria que você olhasse para essa fórmula, que é a fórmula do campo, e para esta fórmula, que é a fórmula da força. Coração, qual é a única diferença entre elas? A diferença é o módulo do Qzinho. A força tem um módulo de Qzinho e o campo não tem. Certo? Por quê? Para ter campo, eu preciso de apenas uma carga. Se eu tenho uma carga, automaticamente existe um campo ao redor dela. Agora, para ter força, eu preciso de duas cargas, né? Essas duas cargas vão se atrair ou se repelir. Beleza? Então, por isso que aqui tem uma carga só, aqui tem duas. Mas, matematicamente, a diferença, então, é só a presença do módulo do Qzinho. Se eu pegar o campo e colocar aqui o módulo do Qzinho, eu vou ter a força como resultado. Por isso que tem uma outra formulinha, que é a seguinte: força elétrica é igual a módulo de Qzinho vezes o campo elétrico. Ou seja, quando ele te der aqui, ó, nessa situação, o valor do campo, eu pego esse valor do campo, multiplico pelo valor da carga, certo? E aí, como resultado, eu tenho a força. É essa a função dessa formulinha de baixo. Tá bom? Último comentário antes da gente ir finalmente para o exercício. É sobre a unidade do campo elétrico. Olha só. É assim que eu vou decorar essa fórmula. É o jeito que eu acho mais fácil. Mas se eu quiser, eu posso pegar esse módulo de Qzinho e passar dividindo. Não posso? Aí ficaria assim, ó. Força elétrica sobre o módulo do Qzinho é igual ao campo elétrico. Beleza? Por que eu fiz isso? Olha só. Qual é a unidade da força? Força, pessoal, é medida em newtons. Qual é a unidade da carga? Carga é medida em coulombs. Então, se eu divido uma força em newton por uma carga em coulombs, eu tenho como unidade do campo elétrico newton por coulomb, que eu coloquei aqui para indicar para você. Tudo bem, pessoal? Entendeu de onde vem essa unidade? Legal. Então agora você já está pronto para resolver
um exercício desse assunto. Olha só. Vamos dar uma olhada nessa situação aqui. Eu tenho duas carguinhas, carga Q1 10 a menos 8 coulombs positiva e carga Q2 negativa, menos 10 a menos 9 coulombs. Elas estão posicionadas aqui nessa linha reta, a 3 metros uma da outra, e a 3 metros da carga negativa eu tenho aqui esse ponto P. O que eu quero saber? Primeira coisa aí, letra A, eu quero saber o campo elétrico resultante no ponto P. O que é campo elétrico resultante, pessoal? O campo que essas duas cargas juntas fazem no ponto P. Tudo bem? Então, vamos lá. Como é que eu faço isso? Olhando para uma carga de cada vez. Primeiro, eu vou olhar apenas para a carga positiva, certo? A carga Q1. Como é que é o campo que a carga Q1 gera aqui no ponto P? Esquece a negativa aqui no meio. Só olha para a positiva e para o ponto P. Gente, o campo, ele é nessa mesma linha que une a carga até o ponto, certo? Sempre nessa linha reta que contém a carga e o ponto. E como a carga é positiva, nós vimos lá no quadro anterior, ó, que o campo é como se quisesse fugir dela. O campo não aponta para a carga positiva, ele aponta no sentido oposto ao lugar onde a carga está, certo? Então, ele está nessa linha e fugindo da carga aqui no ponto P. Esse campo é o E1, criado pela carguinha 1. Vamos lá, gente. Como é que eu faço para calcular? Nossa fórmula. Campo elétrico é K módulo de Q sobre D ao quadrado. Para a carga 1, como é que fica? E1 é igual ao K, está aqui no enunciado, né? Ó, 9 vezes 10 a nona. Módulo da carga 1, 10 a menos 8. Ela é positiva, né? Então, o módulo é ela mesma. Sobre a distância ao quadrado. Que distância é essa, pessoal? É a distância da carguinha até o ponto P, que é onde eu quero calcular o campo. A distância, ó, é 3 mais 3, ou seja, é 6 metros, que aqui eu vou elevar ao quadrado. Continuando aqui, então, eu tenho 9 vezes 10 a nona vezes 10 a menos 8, eu vou somar 9 com menos 8. É 9 menos 8 que dá 1. Então, 9 vezes 10 a 1, dividido por 6 ao quadrado. 6 vezes 6 é 36. Já estou acabando esse aqui, coração. Ó, posso simplificar esse 36 com esse 9. 36 dividido por 9, ó, aqui embaixo fica 4. 10 a 1 é 10 mesmo, né, pessoal? Então, esse resultado é 10 dividido por 4. Quanto que dá 10 dividido por 4? 2,5. Newtons por coulomb. Esse é o valor, então, do campo E1. Vamos fazer agora o E2, o campo gerado pela carguinha 2. Olha só, gente, carga 2 é negativa. Como é que é o campo que ela gera aqui no ponto P? Ó, vou colocar minha régua aqui, ó, nessa linha que une a carga ao ponto P, só que como a carga é negativa,
o campo é entrando na carga, né? Ele é o campo de aproximação, como se ele quisesse se aproximar da carga. Então, o E2 é este cara aqui. Ó. Percebeu? Ambos na mesma linha, só que o E1, por ser de carga positiva, se afasta da carga. O E2, por ser de carga negativa, se aproxima da carga. Legal, gente? Vamos embora. Calculando o E2 agora. E2 é igual ao K, novamente 9 vezes 10 a nona. Carga Q2 é menos 10 elevado a menos 9. Só que, na formulinha do campo, a carga entra em módulo. Se ela está em módulo, coração, eu vou desprezar o sinal de menos. Então, aqui fica apenas 10 a menos 9 sobre a distância ao quadrado. Qual é a distância entre Q2 e o ponto P? É só essa aqui mesmo, né? Ó. Só 3 metros. Então, isso dividido por 3 ao quadrado. Aqui ficou bem curioso, olha só. Porque 10 a nona com 10 a menos 9, quando está assim, eu posso simplesmente cancelar. Sumiu. Então ficou 9 sobre 3 ao quadrado, que também é 9, né, coração? Então ficou E2 é igual a 9 sobre 9. Esse E2, vamos colocar aqui em azul para combinar, 1 Newton por Coulomb. Certo? Gente, agora me diz uma coisa. Quem é, portanto, o campo elétrico resultante aqui no ponto P? O campo elétrico resultante, eu vou chamar aqui de ER, certo? E ele vai ser a subtração dos dois. Por que a subtração? Bom, pessoal, eles estão em sentidos opostos. Se eles estão em sentidos opostos, eu preciso subtraí-los, certo? Se eles tivessem os dois no mesmo sentido, eu iria somar, tá bom? Mas vamos subtrair então o maior menos o menor. Quem que é o maior? O 2,5 é o E1, certo? Então, 2,5 menos o menor, né? O menor é o E2, que vale apenas 1. Então tá aí, vamos para a nossa resposta. O campo resultante é 1,5 newtons por Coulomb. E para onde esse campo resultante aponta, pessoal? Bom, quem que é maior, o E1 ou o E2? O E1 é o maior, ó, vale 2,5. Se o E1 é o maior, ele ganha a briga aqui de E1 contra E2, certo? Então, o nosso campo elétrico é 1,5 newtons no sentido do E1, que era o maior. Para a direita. Vou colocar aqui assim, ó, uma setinha. Beleza? Tudo bem? A letrinha B quer saber o seguinte. Se no ponto P houver uma carguinha de 4 vezes 10 a menos 6 coulombs, qual será a força elétrica sobre essa carga? Então, coloquei aqui em cima desse ponto P, onde eu calculei o campo, essa carga Qzinho. Se essa carga está dentro de um campo, ela vai sofrer uma força, tá bom? Quanto vale essa força? Só usar a última formulinha que a gente viu no último quadro. Força elétrica é o valor da carga que eu colocar lá, vezes o campo ao qual ela está submetida, tá bom? Então, a força elétrica sobre ela será o valor dela em módulo, ela já é positiva, então não preciso me preocupar, 4, 10 a menos 6, vezes o campo elétrico nesse ponto. Quem que é o campo resultante no ponto P? Acabei de calcular, 1,5.
Então, tá aqui. E aí, já era, né, pessoal? 4 vezes 1,5 dá 6. Então, a nossa força elétrica é igual a 6 vezes 10 a menos 6 newtons. Beleza? Para que lado ela aponta? Gente, essa carga que eu coloquei lá no ponto P é positiva ou negativa? Positiva. Olha só, 4 vezes 10 a menos 6 é um número positivo. Se a carga é positiva, a força que ela sofre está a favor, está no mesmo sentido do campo. Acabamos de ver que aqui no ponto P, o campo resultante deu para a direita. Se a carga é positiva e o campo está para a direita, a força que ela sofre também estará para a direita. Vamos colocar aqui para deixar indicado para você. Entendeu, coração? Então, isso é tudo. Espero que você tenha entendido tudo que eu falei aqui hoje. E não deixe de conferir o nosso próximo vídeo que eu vou deixar aqui, que é um exercício de aprofundamento envolvendo campo elétrico e força elétrica. Se você quer ficar ainda melhor nesse assunto, não deixe de assistir, faça um esforço porque realmente vale a pena. Aquele grande abraço para você e nós nos vemos na próxima. Tchau, tchau.